Assuma sua responsabilidade pela sua alegria. Eu colocava a responsabilidade da minha alegria no Dave e ele não estava me fazendo feliz, eu ficava brava com ele. E Deus falou no meu coração: pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. É seu trabalho se manter alegre. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu me importo com você e quero que você seja muito forte em seu relacionamento com Deus. Hoje eu quero falar com você sobre agitar-se. Agora, talvez você já tenha passado por muita coisa, talvez você sente que as coisas aconteceram uma atrás da outra, e você já está totalmente cansado disso e talvez você tenha cometido o erro de ficar meio para baixo por isso, pensando negativamente. Talvez tenha recuado um pouco com a sua rotina normal com Deus e de estar na palavra e de falar com Ele sobre tudo, sabe? E se esse for o seu caso, não estou dizendo que seja, mas se for, ou se acontecer de você entrar nesse tipo de situação, e eu sei que todos nós entramos, nós temos que assumir a responsabilidade de nos agitar, sabe? Veja, muitas vezes queremos que outra pessoa venha e conserte o que só nós podemos consertar. E sim, precisamos encorajar uns aos outros, mas eu amo o que Davi disse. O rei Davi, ele disse que ele se encorajou no Senhor. E eu descobri, tenho certeza que muitos de vocês também, que nem sempre as outras pessoas sabem que eu estou sofrendo ou percebem que eu preciso de encorajamento. E às vezes, se você é aquele que está sempre ministrando para as pessoas, elas nunca acham que você também precisa de encorajamento. E então eu aprendi que às vezes eu preciso encorajar a mim mesma, sabe, no Senhor. E uma das maneiras que você pode fazer isso é uma das coisas mais importantes que eu vou compartilhar hoje, que é você se lembrar de todas as coisas boas que Deus fez por nós no passado. Se você sente que agora Deus não está fazendo nada de bom em sua vida, então lembre-se das coisas boas que Ele fez no passado e que se Ele fez uma vez, Ele certamente pode fazer de novo. Sabe, muitas vezes usamos um exemplo de uma garrafa de molho de salada. Se você tem uma garrafa de molho guardada na sua geladeira e você vai pegá-la e usar em uma salada, todas as coisas boas, elas ficam no fundo. E se você só abrir e derramar na salada, você não terá nada além de óleo, isso não será muito saboroso. Então, qual é a primeira coisa que fazemos antes de usar? Nós agitamos e nós mexemos, nós misturamos as coisas boas com as que não são tão boas se usássemos separadas. E acho que muito da vida é mais ou menos assim. Se você só olhar para as coisas ruins, ou se você sempre deixar as coisas ruins ficarem no topo, e se é isso que sempre fica no seu pensamento, é isso que sempre está em suas conversas, então a vida ela não vai ser muito entusiasmante ou emocionante. Mas se você agitar-se, e se em meio a algumas dificuldades que você tem, você se lembrar e falar e pensar em todas as coisas boas que Deus já fez em sua vida e sobre como é maravilhoso você conhecer Deus. Eu penso nisso às vezes, como é maravilhoso apenas conhecer Deus, quantas pessoas ainda não conhecem a Ele, como é maravilhoso saber que se Deus decidir te levar daqui hoje, que você vai para o céu e você não precisa ter medo de morrer. Há tantos benefícios em se estar em um relacionamento com Deus, mesmo que Ele não esteja fazendo nada super espetacular em sua vida hoje, com que nós podemos ficar assim tão animados e nos emocionar, sabe? E então, é sua responsabilidade ficar em chamas com Deus e se mexer e agitar-se. Acho que precisamos ficar animados com o nosso relacionamento com Deus. Porque as pessoas acham que está tudo bem ir a algum tipo de evento esportivo e ficar todo animado, mas se você ficar muito animado com Deus, então as pessoas começam a dizer que você é um fanático, sabe? Bem, Paulo disse a Timóteo que se reacendesse ao se lembrar de quando Paulo impôs as mãos sobre ele e os dons foram transferidos para ele. E Deus o chamou para ser usado no ministério. Em 2 Timóteo 1, verso 6, na Bíblia Amplificada diz: é por isso que eu estou lembrando a você de se agitar e reacender as brasas, agitar a chama aí
continuar queimando o gracioso dom de Deus, o fogo interior que está em você por meio da minha imposição de mãos e das mãos dos anciãos em sua ordenação. Sabe, eu tenho a sensação de que isso é muito necessário para alguns de vocês hoje, porque talvez você tenha perdido aquela agitação, você tenha perdido aquele entusiasmo, e talvez quando recebeu Cristo pela primeira vez como Salvador, você estava todo animado com isso, mas agora você ficou um pouco frio. Pode ser talvez que você esteja andando por aí com muitas pessoas erradas, sabe? E veja, as pessoas com quem você anda têm muito a ver com o seu humor e atitude. Se você fica perto de pessoas negativas o tempo todo, de pessoas que só querem falar sobre as coisas ruins que estão acontecendo no mundo inteiro, eu não sei sobre você, mas eu me canso disso, sabe? Eu quero ouvir coisas boas. Você não vai ouvir notícias boas na TV? Sabe, se você ouvir tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia, vai pensar que não há esperança para nada? Mas nós nascemos de novo para uma viva esperança e nós sempre teremos esperança em Jesus Cristo. E não importa o que você esteja passando agora, e não importa quanto tempo esteja durando ou vá durar ainda, você tem esperança em Jesus, de que algo bom vai acontecer com você e de que Deus vai pegar tudo que Satanás intentar para o seu mal e fará isso cooperar para o seu bem. Então vigie com quem você passa seu tempo, porque pessoas assim podem te arrastar para baixo. Fique perto de pessoas que vão te levantar. Uma das principais maneiras de nos agitarmos é nos lembrando. Eu quero que você pense nisso. Se lembrando, quer saber, você pode ficar chateado ao se lembrar de coisas? Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Tive uma infância muito difícil e eu não passo o meu tempo pensando sobre isso, sabe? Mas eu poderia, se eu quisesse, eu poderia me sentar agora e passar os próximos 15 minutos pensando em tudo aquilo que o meu pai fez comigo. E assim eu poderia chatear a mim mesma, sabe? Mas em vez de fazer isso, eu penso em como Deus me libertou, em como Ele curou-me, em todas as coisas maravilhosas que Ele já fez na minha vida e que eu acredito que Ele está fazendo e continuará fazendo. E penso no que eu digo. Veja, você pode se perturbar pensando nas coisas erradas, ou então você pode agitar-se e melhorar a sua atitude e o seu humor pelo pensar nas coisas certas. Lembre-se do que a Bíblia diz, reconte o quão longe você já chegou e o que Deus fez por você. Paulo agitava emoções santas nas pessoas ao pregar para elas. E eu acredito que alguns de vocês, quando ligaram no programa hoje, ou talvez acidentalmente acabaram passando pelo meu programa, é incrível quantas pessoas me dizem: eu liguei acidentalmente em você. Não foi acidente. Eu acredito que se você está assistindo é porque Deus quer que você assista o programa. E eu creio que há um propósito em você ouvir isso hoje. E Paulo disse: minha mensagem e minha linguagem não foram estabelecidas em palavras persuasivas, sedutoras e plausíveis de sabedoria humana, mas sim para demonstração do Espírito Santo e do poder, uma prova do Espírito e pelo poder de Deus operando em mim. E aqui está o que esse poder fazia naquelas pessoas que ouviam a Paulo, e creio que pode fazer em você também, e agitando as mentes dos meus ouvintes e as suas mais santas emoções, e assim os persuadindo. Noutras palavras, agora enquanto você ouve a palavra, as palavras que eu estou falando, isto pode te agitar e fazê-lo se sentir melhor, te deixando animado, te deixando entusiasmado de novo. É por isso que as pessoas amam ir à igreja, ou elas adoram ir às conferências, porque elas se sentem muito melhor quando elas estão naquela atmosfera de adoração a Deus, por estar perto de pessoas que são positivas e para ter bons momentos e ouvir, sabe? E ouvir um bom pregador e depois ir para casa. Bem, e você precisa se lembrar e levar isso com você e ficar agitado, mesmo no meio de sua vida simples, normal, cotidiana e comum de cada dia, e você faz isso pelo que você pensa. No que você tem pensado, você pode se deprimir pelo que você pensa. Você pode se desencorajar pelo que pensa sobre o que você tem conversado. O mesmo de sempre. Se você vai almoçar com um amigo, você se senta e reclama de tudo que está acontecendo no mundo, na sua vida, e então você fica reclamando por mais de uma hora sem parar. Posso garantir que quando você for embora, você não vai estar de bom humor, sabe? Mas você pode escolher pensar nas coisas boas,
Paulo diz que ele os agitava, pregando para eles. Então hoje eu acredito que eu estou agitando você, para que você entenda que é sua responsabilidade se manter entusiasmado sobre o quão bom Deus é. Paulo ajudou as pessoas ao ajudá-las a se lembrar da palavra de Deus para elas e do que tinha feito por elas no passado. Sabe, uma das coisas que Dave e eu fazemos regularmente não é como se nós colocássemos isso no calendário e planejássemos, mas muitas vezes nós falamos sobre os primeiros dias do nosso ministério e sobre como as coisas eram difíceis e sobre o pouco que nós tínhamos para trabalhar. E isso sempre nos deixa tão gratos, sabe? Pelo que Deus está fazendo agora e pelo que nós temos e sobre o quão diferente o ministério é hoje. Sabe, eu já tenho feito isso por 40 anos e quando eu comecei isso, não tínhamos dinheiro nem para ficar em um hotel durante a noite. Se tivéssemos compromisso para pregar, só podíamos ir onde dava para ir de carro. E naquela época, nós tínhamos uma van, a qual estava bem longe de ser nova e custou $1.600 que Dave havia economizado, e os pneus estavam carecas e as rodas enferrujadas, e tínhamos um pequeno trailer bolha que nós acoplávamos na traseira que carregava o nosso. Provavelmente não tinha nenhum livro, mas havia muitas fitas cassetes e nós enchíamos o trailer com os nossos materiais e íamos dirigindo para algum lugar, talvez 50, 70, talvez até 160 quilômetros de St. Louis. Fazíamos a reunião no pequeno salão de baile, porque eu estava no rádio e anunciávamos as reuniões e, sabe, vinham umas 50, 60, 70 pessoas ou algo assim, e nós fazíamos a reunião e às vezes terminava às 9h30, 10 horas e nós voltávamos para casa dirigindo, não podíamos pagar um hotel, então muitas vezes, se o David estivesse cansado, tínhamos que parar em um estacionamento de um restaurante fast food e tirar um pequeno cochilo, e às vezes eu também cochilava e continuávamos a viagem de volta para casa. E também naquela época, para o louvor, nós tínhamos um rapaz que fazia isso, e ele cantava, tocava violão, tocava piano, e ainda tinha a bateria que ele tocava com o pé. E o Dave montava todo o material, os vendia e os guardava, e eu fazia todas as pregações. E sabe, nós realmente não tínhamos muitos recursos, fazíamos o que era possível com o que tínhamos. Mas não era o que tínhamos que importava. O que importava era que Deus estava conosco e a sua unção estava em nós para ajudar as pessoas. Você precisa se lembrar de que nem tudo na vida vai ser fácil. Às vezes você terá que passar por tempos difíceis antes de chegar aos bons tempos. Mas quando você chegar aos bons tempos, eu vou te dar uma escritura sobre isso daqui a pouco. Quando você chegar aos bons tempos, às vezes é muito bom se lembrar dos tempos difíceis. Porque uma das coisas mais perigosas que alguém pode fazer é deixar de ser grato. Talvez você já tenha reclamado de muitas coisas na sua vida e já faz muito tempo desde que você tirou um tempo para fazer o que eu chamo de o dia do obrigado. Às vezes gosto de separar um dia inteiro. Eu chamo isso de o dia do obrigado. Eu passo esse dia agradecendo a Deus por tudo que eu consigo pensar. Quando tomo banho, eu agradeço pela água quente e qualquer coisa que eu consiga pensar e por ser tão abençoada. Em 2 Pedro 1, versos 12 e 13, e capítulo 3, verso 1, diz: então eu sempre vou lembrar dessas coisas. Eu estou te lembrando hoje de como é poderoso ser agradecido. Você as conhece e está firmemente estabelecido na verdade? Vou lembrá-lo dessas coisas, ainda que as conheça e esteja firmemente estabelecido na verdade que agora você tem. Acho que é certo refrescar sua memória enquanto eu viver na tenda deste corpo. Algo que descobri é que nem tudo que eu prego tem que ser uma coisa nova que ninguém ouviu ainda. Só precisa ser o que você precisa ouvir hoje. E talvez hoje alguns de vocês só precisam ouvir que vocês podem resolver os seus problemas apenas sendo mais gratos. Você pode resolver seus problemas por se aproximar de pessoas mais positivas e edificantes. Isso não é tão difícil como você imagina, mas você tem que parar de esperar que alguém venha e então te faça feliz. Assuma sua responsabilidade pela sua alegria. Eu colocava a responsabilidade da minha alegria no Dave e ele não estava me fazendo feliz, eu ficava brava com ele.
E Deus falou no meu coração: pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. É seu trabalho se manter alegre. Muitas vezes nós não assumimos nossa responsabilidade e queremos que outras pessoas façam o que deveríamos fazer por nós. Agora, as escrituras que eu vou ler são muito importantes para mim porque foram colocadas em meu coração num momento muito importante da minha vida. Deuteronômio 8:2, 10-14 e 18 e 19. Lembre-se de como o Senhor seu Deus te guiou, Deus falando, ou Moisés falando com os israelitas. Lembre-se de como o Senhor seu Deus te guiou pelo deserto nesses 40 anos. Eles levaram 40 anos para fazer o que era uma viagem de 11 dias. E uma das razões por que demorou tanto foi porque eles vagavam pelo deserto, murmurando e reclamando e sentindo pena de si mesmos, e culpando a Moisés e também a Deus por tudo o que acontecia que não gostavam. Deixe-me repetir. Levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. Por quê? Uma das razões foi porque eles culpavam a Moisés e a Deus por tudo e não assumiam nenhuma responsabilidade. Eles sentiam pena de si mesmos o tempo todo e eles murmuravam e resmungavam e reclamavam de cada coisinha que não dava certo. Lembre-se de como o Senhor te guiou no deserto nesses 40 anos para te humilhar e te testar, a fim de saber o que estava em seu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. Sabe, às vezes Deus nos deixa passar por coisas difíceis e isso é apenas um teste. É só um teste. Deus providenciou para eles. Eles não tinham tudo o que queriam, mas Ele proveu e seus sapatos não se desgastaram. Suas roupas duraram 40 anos. Bem, como mulher eu não ia gostar, eu iria preferir ter novas, mas Deus atendeu suas necessidades. Não recebiam tudo o que queriam, mas Deus supria a eles. A água saía de uma pedra para eles beberem. A comida deles caía do céu todas as manhãs, a qual era chamada maná. Eles se cansaram até disso. No começo, com certeza, foi um grande milagre, mas eles se cansaram até disso. Bem, eu já passei por muitos anos na minha vida onde eu não tinha nada extra, sabe? Mas eu tenho que vir aqui hoje dizer que Deus sempre nos ajudou. Ele sempre esteve lá por nós, e nem sempre foi fácil, mas Ele sempre esteve lá por nós. E Moisés estava dizendo para eles: lembrem-se desses 40 anos, para que vocês apreciem o que vocês têm hoje. Versos 10-14. Quando você tiver comido e estiver satisfeito, louve o Senhor seu Deus pelas coisas boas que Ele te deu. Tenha cuidado para que não se esqueça do Senhor seu Deus, deixando de observar seus mandamentos, suas leis, seus decretos que eu estou te dando hoje. Caso contrário, quando você comer e estiver satisfeito, quando construir casas finas e se instalar, quando seus rebanhos e pastos crescerem, sua prata e o seu ouro aumentarem e tudo que você tem for multiplicado, isso é tão bom. E então o seu coração se torne orgulhoso e você se esqueça do Senhor seu Deus. É uma pena que muitas vezes a única vez que algumas pessoas clamam por Deus e o buscam é quando estão passando por um desastre em suas vidas. Ouça, clame a Deus do mesmo jeito o tempo todo. Você precisa dele nos tempos bons, tanto quanto nos tempos ruins. E assim eles passaram por um tempo difícil no deserto, e agora as coisas estavam muito melhores para eles. Deus estava multiplicando e as coisas estavam caminhando muito melhor. Eles tinham casas, comida e tudo ia bem. Mas agora se esqueceram de Deus. E ele disse: tenham cuidado ao fazerem isso, porque se vocês se esquecerem, vocês voltarão para onde estavam. Sabe, essa é uma das coisas que aconteceu na América. Nós desprezamos ou esquecemos o que Deus fez para construir esse país. Os milagres que Deus fez e todas as pessoas que se sacrificaram e deram as suas vidas por este país. Por tantos e tantos milagres e pela liberdade. Mas agora, nesses últimos anos, há um movimento para tentar se livrar de Deus, tirá-lo das escolas, tirar os 10 mandamentos da parede, nada de oração na escola, nada de oração em público, derrubar qualquer coisa que representa Deus, se livrar dele, derrubar as cruzes, isso e aquilo outro. E quer saber? Essa é uma das razões, bem, não só uma, é uma das razões pelas quais temos tido os problemas que nós estamos tendo na América hoje em dia. E isso
não vai se consertar. Através da política, isso só será consertado quando as pessoas voltarem a Deus em massa. Claro, há pessoas aqui que amam a Deus, mas precisamos que as pessoas se levantem, precisamos de um reavivamento, precisamos que as pessoas voltem a dizer: Deus, não estaríamos aqui, não teríamos nada do que nós temos, não teríamos a liberdade, nós não teríamos as bênçãos financeiras que nós temos neste país se não fosse por você. Deus quer que, nos bons tempos, nos lembremos do que Ele fez por nós em tempos difíceis. Sabe, eu me lembro do dia em que fui diagnosticada com câncer de mama. Mas eu também me lembro do dia em que me disseram que eu estava livre do câncer. E eu me lembro também desses 27 anos, desde que eu tive que fazer uma mastectomia de um lado e, há 27 anos, toda vez que eu vou fazer um teste, uma mamografia, eles me dizem: tudo aqui está ótimo. Eu passei por tempos difíceis, mas agora eu tenho vivido bons tempos. E quer saber? Todos nós passamos por tempos difíceis, mas todos temos bons momentos para nos lembrar deles. Eu sinto no meu coração que pessoas estão sendo ajudadas. Por favor, lembre-se das coisas que Deus te trouxe hoje. E então, que isso lhe dê esperança e encorajamento de que não importa o que esteja passando hoje, Deus pode fazer de novo. Ele nem sempre faz tudo quando queremos ou do jeito que queremos, mas Deus é bom. Ele atende às nossas necessidades e cuida de nós. E então, assim, você pode se animar ao se lembrar das coisas boas que Deus fez no passado. Eu digo que às vezes nos lembramos do que precisamos esquecer e esquecemos do que precisamos nos lembrar. O que você faz quando está deprimido ou desanimado? A depressão se manifesta em uma perda de energia e entusiasmo pela vida em geral, sabe? Uma pessoa que está deprimida não quer fazer nada. Seus pensamentos são sombrios e negativos. Tudo na vida parece tão terrível para elas. Mas quando o rei Davi se sentiu deprimido, ele se lembrou de uma grande vitória. Um evento em sua vida que foi emocionante e entusiasmante para ele. No Salmos 42, verso 4, 5, ele disse: dessas coisas eu me lembro, quando eu derramo a minha alma, de como eu costumava ir à casa de Deus, sob a proteção do Todo-Poderoso, com brados de alegria e louvor entre a multidão em festa. Por que, minha alma, você está tão abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois eu ainda vou louvar ao meu Salvador e meu Deus. Davi se lembrou de uma época, da época quando ele estava levando a Arca da Aliança de volta para a cidade que ela pertencia. Ele se lembrou que ele ia à frente da arca enquanto estava sendo levada e ele, na verdade, ficou tão animado que ele só tinha panos de saco no corpo e então ele dançou nas ruas, descontroladamente diante de Deus. Bem, sabe, isso não foi muito digno de um rei e a esposa dele ficou tão brava com ele. Ela ficou envergonhada com aquilo que ele fez. Mas ele diz aqui, eu não vou ter tempo de ler tudo, mas diz em 2 Samuel 6, dos versos 12 ao 21, se você quiser ler mais tarde, que ele estava tão empolgado com isso e que ele se lembrou disso quando ficou deprimido e desanimado, mas ele se lembrou daquele dia em que ele teve o privilégio de levar a Arca da Aliança de volta para o lugar onde ela deveria estar, e de como isto foi emocionante para ele. Bem, sabe, se você ficar um pouco entusiasmado demais sobre Deus, as pessoas começarão a te chamar de fanático. Mas quer saber? Temos o direito de ficar entusiasmados com Deus porque Ele fez coisas absolutamente fenomenais e tão incríveis em nossas vidas. Eu olho para trás ao longo dos anos e vejo como Deus cuidou de nós no ministério e de como Ele cuidou de nós com os nossos filhos, das coisas que nós passamos com eles e as coisas que nós achávamos que nunca iriam mudar. Eu tenho filhos que me ajudam a dirigir o ministério hoje. E eu me perguntava se eles seriam capazes de sair e lidar com a vida e viver por conta própria. Eu sei, você sabe do que eu estou falando. Eu tinha uma adolescente que ela era tão desleixada que mal conseguia encontrar as suas coisas e agora ela ajuda a cuidar de mim. E os nossos 2 garotos ajudam a administrar o ministério no dia a dia. Deixe-me dizer uma coisa, Deus tem bons planos reservados para você. Mas não se permita ficar para baixo e
nem se arrastando o tempo todo com pensamentos sombrios e negativos. Não se sinta deprimido e desencorajado, nem permita que toda a sua conversa, todos os seus pensamentos se tornem negativos. Não, este é um momento para você se lembrar das coisas boas que Deus fez por você no passado e misturar com algumas das coisas difíceis que você está passando e ser como aquela garrafa de molho na salada. E tudo isso vai valer a pena. Estou pedindo que você faça uma mudança a partir de hoje, para que você possa desfrutar a vida que Jesus quer te dar. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por você estar comigo hoje, porque estou falando sobre um dos meus assuntos favoritos, que é disciplina e domínio próprio. E eu sei que você não está dizendo assim, eu estou tão feliz que seja sobre isso que Joyce vai pregar hoje. Não desliga a TV só porque eu disse que vou pregar sobre disciplina. Todos nós precisamos ouvir boas mensagens sobre disciplina. Alguém me disse esta manhã, estavam falando sobre as batatas fritas que te servem quando você vai a um restaurante mexicano, e então me disseram eu não consigo comer só uma e parar. Eu tenho que continuar comendo e comendo. Bem, isso realmente não é verdade, porque nós podemos fazer o que quisermos, se quisermos fazer de uma maneira forte.
Então aqui está uma história que conheço e que acho que traz este ponto de uma forma bem bonitinha. Ela se chama A História do Sorvete. Você gosta de sorvete? Bem, ótimo. Eu já ganhei a sua atenção, você é uma pessoa que gosta de sorvete. E você pode dizer, eu não gosto de sorvete, Joyce, eu amo sorvete. Essa é a minha fraqueza, eu não consigo dizer não para um sorvete. Bem, eu te digo sim, você consegue. E você diz, não, eu não consigo, eu amo sorvete demais. Sabe, quando nós nos convencemos de que não conseguimos fazer algo, nós falhamos mesmo antes de começar. E a Bíblia nos ensina como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E eu gosto de dizer, onde a mente do homem vai, ele a segue. Nós pensamos coisas como, não consigo fazer isso, ou talvez falamos, não consigo fazer aquilo, ou pensamos, eu não tenho nenhuma disciplina, ou eu não consigo me controlar. E dizemos às pessoas, eu não consigo me controlar. E quanto mais você pensa e fala, mais você vai fazer aquilo. Porque pensamento se transforma em palavras e palavras se transformam em ações. Bem, eu vou provar para você que você consegue dizer não para um sorvete. Agora sim, imagine dentro da maior sorveteria do mundo. Eles têm todos os sabores concebíveis que você poderia imaginar, sabe? Mais do que na sua maior fantasia. E o funcionário atrás do balcão pergunta, o que você gostaria? Diga que eu farei para você. E você diz e ele faz a maior e mais cremosa delícia de sorvete que você já viu na vida. E ele entrega a você junto com uma colher grande. Agora, aqui está a minha pergunta. Você conseguiria rejeitar este sorvete? Oh, não, não consigo. Ok, vamos adicionar algo a esta história. Você está prestes a colocar a colher na sua boca e já pode até sentir o gosto. E você ouve um clique. Você sente um objeto de metal frio tocando sua cabeça. Do canto do seu olho esquerdo, você vê uma mão grande, peluda, segurando uma arma na sua têmpora e uma voz profunda fala, se você tomar esse sorvete, eu vou estourar a sua cabeça. Agora, deixe-me perguntar de novo, você conseguiria rejeitar este sorvete? Bem, é claro que consegue. Se as consequências de fazer algo são ruins o suficiente, sempre conseguimos ficar sem fazer aquilo. Então, muito da questão da disciplina é o desejo, porque eu realmente acredito que se realmente queremos fazer alguma coisa, vamos encontrar uma maneira de fazer. E eu sempre usei a desculpa sobre não me exercitar porque não tinha tempo. E eu estava convencida de que eu não tinha tempo, sabe? Pensava, com tantas viagens, fico indo e vindo, eu não poderei começar um programa de exercícios ou ter um personal porque eu nunca conseguirei ser consistente. E finalmente Deus colocou no meu coração. Você precisa fazer o que consegue fazer e não se preocupar com o que não consegue fazer. Agora pense nisso. Alguma coisa é sempre melhor do que nada. Você entende? Alguma coisa sempre será melhor do que nada. Se eu me exercitar 5 minutos é melhor do que não fazer nada? E eu comecei com essa premissa de que qualquer coisa que eu faça ainda é melhor do que não fazer nada. Bem, eu gostei tanto disso que logo eu estava querendo me exercitar cada vez mais. E eu acabei... Sabe do que gostei? Não gostei dos exercícios, mas amei os resultados. Na primeira vez que eu consegui entrar em uma calça com número menor, eu fiquei viciada em exercícios. Porque eu queria ficar em forma mais do que eu não queria me exercitar. Eu realmente não queria, sabe? Mas quando não queremos fazer uma coisa, mas queremos fazer outra coisa mais do que não queremos fazer aquela coisa, então faremos isso para conseguir aquilo. Haverá sempre um investimento ou uma semente que devemos plantar para ter o resultado que queremos ter. Bem, agora se passaram 15 anos e eu ainda me exercito 3 dias por semana com personal, e no que me diz respeito agora, a menos que eu me torne totalmente incapaz, o que não pretendo fazer, eu vou me exercitar pelo resto da minha vida? Eu até perguntei ao meu treinador, quando eu tiver 90 anos eu ainda vou poder fazer isso? Não pretendo parar só porque cheguei a uma certa idade ou algo assim. Eu vou fazer o que eu puder fazer.
Eu não consigo fazer o que eu fazia há 15 anos atrás. Tive que diminuir alguns dos pesos e mudar alguns dos meus exercícios, mas estou fazendo o que consigo fazer, porque fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Espero que você entenda. Acho que esse é um dos pontos importantes aqui hoje. Você pode realmente fazer o que você quiser. Sabe, a vitória na sua vida demanda, ou na minha vida, demanda o domínio próprio. O que o apóstolo Paulo tinha a dizer sobre o domínio próprio? Ele sabia que ele precisava se disciplinar para ensinar adequadamente as outras pessoas. Sabe, quando Deus me chamou para ensinar, não foi só para eu ter o privilégio de ficar diante de muitas pessoas e ensinar a palavra. Eu também teria que me disciplinar de uma maneira diferente se quisesse fazer isso. Não é bom ensinar alguém a não fazer algo se eu mesma faço aquilo. Na verdade, é isso que nós chamamos de hipocrisia. E não há nada que as pessoas desrespeitem mais do que a pessoa hipócrita que diz não faça isso enquanto ela mesma faz aquilo. Em 1 Coríntios 9, versos 25 a 27, Paulo disse: todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas e fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós o fazemos para receber uma imperecível. Agora pense na disciplina e no domínio próprio que um corredor tem que exercer ao longo da vida. Ou alguém que faça ginástica. As coisas que conseguem fazer com seus corpos é simplesmente incrível. Mas se você assistir a um filme sobre a história de vida de alguém assim, também verá que, quando eles tinham 7 ou 8 anos de idade, eles já estavam na academia treinando enquanto outras pessoas estavam brincando e se divertindo. E é uma escolha. Sabe, eu não estou dizendo que é errado escolher brincar e se divertir, mas em algum ponto ao longo da vida, se você quiser realmente fazer algo que vai acrescentar alguma coisa à sua vida, você terá que escolher se disciplinar naquela área, sabe? A fim de obter aquilo que você quer. Mencionei no nosso programa de ontem que algumas pessoas são jogadoras, outras investidoras. Algumas pessoas fazem as coisas erradas ou não fazem nada, esperando que elas sejam abençoadas de qualquer maneira e que obtenham um bom resultado. Bem, isso não vai acontecer. Mas tem aqueles investidores que fazem as coisas certas agora, mesmo que seja difícil. Eles desistem de algo agora por aquilo que eles vão ganhar mais tarde. Paulo escreveu aos Hebreus, em Hebreus 12:11, ele diz: nenhuma disciplina para o presente parece motivo de alegria, mas depois produz o fruto da justiça para aqueles que são exercitados por ela. E você se importa com o mais tarde? Basta pensar. Um atleta faz tudo isto para ganhar um troféu? Para colocá-lo numa estante ou numa caixa de troféus? Ou talvez alguns façam para ganhar um dinheiro. Mas se nós fizermos o certo agora, nós vamos ganhar algo que vai durar por toda a eternidade. Então, quanto mais nós devemos querer nos disciplinar do que aqueles que estão fazendo isso por alguma razão secular? Então, Paulo está dizendo: eu não corro sem rumo, eu não luto como quem está dando murros no ar, mas eu disciplino meu corpo e o mantenho sob controle. Bem, algumas traduções dizem: eu esmurro o meu corpo e o mantenho sob controle. Muitos cristãos leem isso errado, achamos que diz: eu bato no meu corpo, e não é o que diz. Eu esmurro meu corpo significa eu o disciplino, eu não deixo meu corpo me governar, mas tenho controle sobre ele. O seu corpo é seu servo e você não deve deixá-lo te controlar e te dizer o que fazer. Eu me disciplino, eu mantenho o meu corpo sob controle para que depois de pregar aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sabe, é muito importante para mim. E espero que seja importante para você que, como cristã, eu seja um bom exemplo no mundo de hoje. Eu não quero apenas ter um adesivo com desenhos de peixe no meu carro, ou usar um colar com uma cruz no pescoço, ou levar minha Bíblia para o trabalho e me sentar no cantinho e ficar lendo na hora do almoço só para impressionar todo mundo.
Eu quero mostrar o fruto de ser uma cristã. Todos temos o fruto do Espírito em nós. Se você tem Jesus, você tem o fruto do Espírito em você, mas ele vem em forma de semente ou em um estágio de bebê. E nós temos que exercitar esse fruto para que ele se torne maior e maior e maior. Eu conto uma história sobre como, depois que comecei a me exercitar, há 15 anos atrás, eu estava sentado no barco, um dia estava com meus joelhos e minhas pernas apoiadas, então minhas pernas estavam meio assim. Então eu senti uma coceira, então eu fui coçar e eu senti um nódulo. Eu pensei, meu Deus, eu estou com um tumor, o que é isso? E então eu senti a minha outra perna e tinha um caroço também. Então de repente eu percebi que era um músculo. Era o benefício de eu me exercitar. Eu nem sabia o que aquilo era, porque eu nunca tinha tido nenhum músculo, mas eu tinha a habilidade para criar. Você tem a habilidade de criar músculos, mas você tem que usar esses músculos para que eles fiquem cada vez mais e mais fortes. Bem, a mesma coisa com o fruto do Espírito. Quanto mais bondade você mostrar às pessoas, mais bondade você será capaz de mostrar. Quanto mais paciente você for, mais você pratica a paciência. Quando você se encontrar em circunstâncias impacientes, mais fácil será para você ser paciente ou para mim. Eu não estou pregando só para você, estou pregando para mim. E Paulo disse, eu não quero pregar para os outros e em seguida ser eu mesmo desqualificado porque não estou fazendo o que eu lhes disse para fazer. Para ele ter sucesso no que foi chamado para fazer, ele teve que ter domínio próprio. Muitas pessoas, quando pedem a Deus para chamá-las para fazer algo especial, elas não entendem que elas vão ter um preço a pagar. Sabe, a salvação é grátis, mas a unção em nossas vidas requer que nós vivamos um certo tipo de vida, sabe? E a unção pode não ser uma palavra que ouvimos muito hoje em dia, mas me ensinaram muito sobre a unção e sobre o quão importante a unção de Deus é. E sabe, os reis e os profetas eram ungidos no Antigo Testamento, eles eram chamados para fazer algo e o óleo era derramado sobre suas cabeças como sinal de unção. Bem, hoje o Espírito Santo e o óleo é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo é derramado sobre nós para que sejamos capazes de fazer grandes coisas para Deus. Mas se nós quisermos ter esse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, quanto mais nós vivermos o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos, mais nós teremos da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Sabe, nós gostamos de pensar que tudo é de graça. Que Deus apenas nos dá favores, nos abençoa e Ele dá mesmo. Nós dizemos, bem, a salvação é grátis, ela é grátis para nós, mas custou muito para Ele. Na verdade, se você analisar profundamente, nada é de graça. Há coisas que são gratuitas para mim. Podemos te dar um livro de graça, mas se te oferecemos um livro de graça, é porque os parceiros que apoiam o nosso ministério nos ajudaram a pagar o seu livro grátis. Então, em algum lugar ao longo da linha, uma semente de obediência sempre tem que ser semeada para que você ou outra pessoa receba uma bênção. Sabe, os fariseus eram falsos. E mais do que ninguém, Jesus, sabe, ele tinha algumas palavras muito duras para dizer aos fariseus, aos hipócritas e aos falsos. E se você quiser realmente ler um capítulo que mostra o que ele pensa das pessoas falsas, basta apenas ler Mateus 23. Parte disso diz, então faça e pratique o que eles dizem, mas não faça nem pratique as obras que eles mesmos praticam. Você diz aos seus filhos para não mentir? Você já puniu seu filho por falar uma mentira? Então, quando o telefone tocou e quando você soube que alguém estava do outro lado, era alguém com quem você não queria falar, você disse ao seu filho, diga que a mamãe não está em casa? Bem, você acabou de desfazer o que tentou fazer quando disse a ele a coisa certa a fazer. Eu amo o que Francisco de Assis disse. Ele disse, pregue em todos os momentos e, quando necessário, use as palavras.
Em outras palavras, nós precisamos deixar que nossas vidas preguem a mensagem de salvação por nós. Precisamos deixar que as pessoas vejam a vida que Deus pode nos dar se nós seguirmos os seus caminhos. E isto vai demandar disciplina e domínio próprio. Eu me disciplino para me levantar todos os dias e passar tempo com Deus, porque sei que não há nenhuma maneira de sair no mundo e me comportar corretamente se eu não passar esse tempo com Deus. Eu preciso disso. Eu não faço isso como uma lei ou algo legalista que eu tenho que cumprir para que Deus não fique bravo comigo. Não estou ajudando a Deus quando passo tempo com Ele e estudo. Eu estou me ajudando. Isso beneficia a mim quanto mais aprendo sobre a palavra. Então vamos aprender e estar dispostos a fazer coisas que vão nos trazer benefícios mais tarde e não apenas desperdiçar o nosso agora, esperando e desejando que tenhamos uma bênção. Ele disse: essas pessoas amarram fardos pesados, difíceis de suportar, e os colocam nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Quão disciplinado você é? Você cuida do que Deus te deu? Sua casa, seu carro, outros pertences? Sabe, honestamente, eu não quero ser rude, mas você pode entrar no carro de uma pessoa e dizer que tipo de disciplina ela tem. Se ele está cheio de lixo e está sujo e não está sendo cuidado, você pode ter certeza de que haverá outras áreas na vida dela das quais ela não cuida também. E você diz: bem, estou muito ocupado para lavar o meu carro bem. Passe por um desses lava-jatos rápidos e Deus nos deu formas de fazer qualquer coisa se realmente quisermos fazer. E a sua saúde, sabe, sua saúde é um presente de Deus. Você está cuidando dela? Eu posso garantir, se você não fizer isso, vai chegar o dia em que você vai se arrepender de não ter feito o que deveria ter feito hoje. Sabe, serei honesta com você, trabalhei muito duro nos meus primeiros anos de ministério. Me lembro de quando eu fazia 36 conferências todos os anos. Eram 3 no mês. E eram conferências de 2 dias, e naquela época eu fazia 4, 5 sessões em cada conferência, sabe? E não tinha ninguém que me ajudasse, eu fazia tudo, eu fazia as exortações, A única coisa que eu não fazia era liderar o louvor. As pessoas iriam embora se eu fizesse isso. E eu trabalhei muito, muito, muito duro, sabe? E além disso, eu assumia vários compromissos para pregar. Eu dirigia o escritório, fazia toda a logística. Tínhamos algumas pessoas que trabalhavam para nós, mas eu não sabia como realmente confiar em outras pessoas para fazer as coisas. Achava que eu tinha que ter o meu dedo em tudo para sair direitinho, sabe? E eventualmente, sim, eu fiquei muito doente. E eu poderia ter dito: bem, é o diabo, era tudo o que eu queria, mas fui eu quem abri a porta por não cuidar melhor de mim mesma quando eu deveria. Então eu estou implorando a você que cuide de si mesmo. Durma as horas necessárias. Beba água em vez de 6 latas de refrigerantes todos os dias. Não fique com a sua agenda lotada que se sinta estressada o tempo todo. E se isso vai requerer de você disciplina? Se você fica cansado o tempo todo, então comece a olhar para a sua vida e veja o que você pode fazer para tirar algumas coisas da sua agenda para que então você possa descansar. Para ser honesta, eu sou uma pessoa que realmente prefere fazer algo do que não fazer coisa alguma. Mas também tenho 77 anos agora e eu quero continuar sendo capaz de fazer isso até o último dia que Jesus me deixar aqui nesta terra, sabe? E então, como nessa semana, eu estava aqui no estúdio ontem, eu estou de volta hoje. Amanhã de manhã eu tenho um compromisso que vai durar cerca de 1h30, então eu sei que eu preciso descansar o resto do dia, porque eu tenho algo para fazer na quinta e na sexta-feira. Bem claro, eu preferia sair para almoçar com uma amiga ou ir às compras, mas aprendi da maneira mais difícil. Por favor, ouça o que eu disse. Eu aprendi da maneira mais difícil. Alguém aqui aprendeu da maneira mais difícil? As pessoas sempre querem saber como você aprende a fazer as coisas, e você aprende por experiência. Nós aprendemos a fazer as coisas erradas e vemos
o resultado e então aprendemos a fazer as coisas certas. Deus nunca nos diz para fazer nada a menos que seja a melhor coisa para nós, sabe? Você está economizando dinheiro para emergências ou aposentadoria? Você come demais ou você come muita porcaria? Você oferta generosamente para a pregação do Evangelho e ajuda as pessoas. Quando foi a última vez que você fez algo por alguém? Estas são coisas, a Bíblia nos diz para não sermos egoístas e egocêntricos, mas isso requer disciplina, porque quer saber, eu mesma, sem Deus, eu só quero o que eu quero. E nem sempre eu tenho vontade de ofertar o meu dinheiro ou sinto vontade de fazer coisas por outras pessoas. Eu tenho um plano e eu quero seguir o meu plano. Mas eu preciso estar sempre aberta a ajudar e servir outras pessoas. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Não sei se consigo encontrar aqui rapidamente, mas Paulo disse que ele mesmo se tornou um servo de todos. Eu amo isso. Não teria sido a escolha dele, mas ele se tornou um servo para todas as pessoas. Agora, eu sei que há várias outras coisas que talvez você teria gostado de me ouvir pregar hoje, que não fosse disciplina e domínio próprio, mas não posso pensar em muitas coisas que te fariam tão bem quanto isso. Se você realmente ouvir. A Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma calma e um espírito disciplinado e com domínio próprio. Esta é a tradução amplificada. Atos 24, verso 25. Paulo estava ensinando a Félix sobre a justiça e o domínio próprio e o julgamento. E a Bíblia diz, e quando ele falou sobre a justiça, o domínio próprio e o julgamento por vir, Félix ficou alarmado e disse, vá embora pelo presente, e quando eu tiver uma oportunidade, eu te chamarei. Eu amo isso. Oh, Paulo, eu não estou realmente pronto para esse ensino. Eu não importo se você vai me ensinar sobre o quanto Deus quer me abençoar, mas não estou pronto para essa coisa de domínio próprio. Quer saber? Eu espero e oro para que você tenha ficado feliz quando me ouviu dizer que eu iria pregar sobre disciplina e domínio próprio. Porque isso significa que você é um cristão maduro e que está pronto para fazer o que é certo, mesmo que isso não seja fácil de fazer. Gálatas 6, verso 9 diz que nós devemos sempre fazer o que é certo e não se canse de fazer o bem, mas continue plantando boas sementes e no devido tempo você terá uma colheita. No devido tempo. E o que é o devido tempo? É sempre quando Deus acha que é a hora certa. Às vezes pensamos que estamos prontos para as coisas, mas geralmente achamos que estamos prontos muito tempo antes de estarmos prontos. E, infelizmente, Deus não nos dá mais do que nós conseguimos lidar. Agora eu quero encorajá-lo em amor. Se há alguma área em sua vida que você sabe agora que você está deixando de lado e que você deve estar se disciplinando nesta área, Deus vai te ajudar. Ele nunca nos diz para fazer algo e não nos ajuda. Eu estou pedindo que você faça uma mudança a partir de hoje, para que então você possa desfrutar a vida que Jesus quer te dar.